Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o Felipe Genari, aqui da Daqui para Fora. Prazer estar aqui com vocês para o nosso evento de hoje, que é sobre um tema super relevante para vocês pensando, em estudar atuação no exterior, nos Estados Unidos, fora do Brasil, que é como, se destacar nas audições. Então, eu vou falar bem rapidinho aqui da Daqui para Fora, vou explicar um pouquinho do processo seletivo de forma bem breve, e aí eu vou chamar aqui a Giovana, nossa especialista na Daqui para Fora, que orienta os nossos alunos, que querem se preparar para as audições, né? A gente vai bater um papo e depois vamos abrir para as perguntas também de vocês, tá? Então a ideia é que seja algo bem dinâmico. Para quem está começando só a acompanhar agora, a Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior, né? Mais de 4.300 jovens através dos nossos programas, milhares de applications enviadas, né? Aprovações das principais faculdades americanas, europeias, e muitos desses alunos indo com bolsa de estudos. O nosso time tem muitos profissionais, muitos que se formaram no exterior, como a Giovana, que vocês vão conhecer daqui a pouco, eu também, então bastante experiência no assunto. E aqui algumas das principais universidades que a gente teve alunos aprovados ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente atua além dos Estados Unidos, né, Canadá e principais países da Europa continental e o Reino Unido. Sempre que eu mostro esse slide, estou conversando com os alunos, com as famílias, muitos têm aquela curiosidade: será que eu teria chance de ser aprovado, de passar numa universidade como essa? Então, para isso, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil. Eu coloquei aí no chat para vocês. Vocês respondem algumas perguntas, né? Notas, área de interesse, preferências pessoais, que curso você quer fazer, orçamento planejado. A gente faz um mapeamento inicial de cada um, das suas possibilidades. E aí a nossa equipe, né, retorna com um feedback para vocês, onde que vocês estão bem, onde que vocês podem evoluir. E aí um primeiro passo é uma conversa, né, aqui conosco, para que a gente consiga, né, ter uma avaliação mais precisa do seu caso, dos seus objetivos e possa explicar também como que a gente consegue ajudar, quais são as etapas, as dúvidas. Acho super importante frisar que essa avaliação, essa conversa é 100% gratuita, não vale muito a pena vocês fazerem, para ter uma ideia mesmo de onde vocês estão no momento, tá? E aí, antes de chamar aqui a Giovana, eu quero contextualizar um pouquinho o processo seletivo, até para vocês entenderem um pouquinho de como que é o papel das audições nesse processo seletivo. E para vocês, né, alunos pensando e mirando nesses cursos artísticos, que existem dois estilos de universidades no exterior. As universidades convencionais, e aqui eu trouxe alguns exemplos delas: UCLA, NYU, University of Toronto, UBC, University of Manchester, onde você pode estudar cursos artísticos, mas também tem alunos estudando diversas outras áreas: engenharia, administração, economia, e tem as faculdades artísticas, onde todo mundo que está estudando nessa universidade estuda algum curso que está vinculado com artes, atuação, cinema, música, design. Então é importante entender, né, esses dois modelos. E quando a gente olha o processo seletivo, isso pode implicar algumas diferenças no processo, né? Em geral, as faculdades vão avaliar a primeira parte acadêmica, média geral de notas, do nono até o terceiro ano. Independente se for faculdade convencional ou artística, um teste de proficiência, TOEFL, IELTS, Duolingo, a prova do Cambridge. Uma diferença é que algumas universidades convencionais, mesmo que você vá, né, estudar atuação, pode ser que o SAT seja ou obrigatório ou muito importante no processo. Enquanto nas faculdades artísticas, né, ele não é exigido de forma alguma. Depois vem os critérios pessoais, cartas de numeração, atividade extracurricular e as redações, né, que também são exigidas em ambas. E, por fim, né, as audições. Aqui vale um disclaimer: tem algumas universidades convencionais menos seletivas, onde a audição pode ser opcional, né? Claro que nas mais seletivas vai ser, né, obrigatório e muito importante, enquanto nas artísticas, né, em geral, é mais raro elas serem opcionais. Então, só um resumo rápido aqui do processo seletivo, até para vocês entenderem um pouquinho de como, né, as audições entram nesse contexto. E agora eu queria chamar aqui, né, a Gi. Gi já está aqui conosco? Gi está na escuta? Sim, pera, tô tentando. Meu Deus, como que diz? Liga a câmera. Peraí que eu te ajudo aqui, ó. Vê se apareceu para você. Ok, pronto. Ótimo. Oi, gente, Tudo, prazer. tudo bom, Gi? Primeiro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer estar com você.
E, Gi, sempre acho legal a gente começar esse evento, né? Para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória pessoal, né, onde você morava aqui no Brasil, o que você fez, né? Até o que você, né, no exterior, nos Estados Unidos, o que você faz hoje aqui conosco, né, daqui para fora e do seu lado, né? Fora daqui para fora também. Sim, então, nossa, crise existencial dizer que eu, em 2017, fui cliente da Daqui para Fora, e estava bem no comecinho, então não existia o meu papel, que eu faço agora aqui, que é orientadora de portfólio. É, mas a daqui para fora orientou em todos os outros aspectos. Eu também tive professores que me ajudaram muito na questão de escolher monólogos, trabalhar, atuação, essas coisas. Mas aí a NYU era a minha early decision, é a que eu mais queria. E eu acabei entrando para teatro, e fui colocada. A NYU tem esse processo que é de estúdios. Você é colocado em um estúdio específico para os seus primeiros 2 anos, que seria o que eles chamam de o, o treinamento primário. E aí eu fui colocada na Stella Adler, que na verdade eu pessoalmente fiquei até o fim, eu fiz os 4 anos lá. É, e aí eu me formei em 2022, e eu continuei morando em Nova York, tanto que eu moro lá até hoje, faz uns 7, 8 anos. Foi difícil, porque Nova York é uma cidade bem, é, cada um no seu próprio ritmo, bem agitado, mas aos poucos você vai se acostumando. É, e daí, agora, esse último semestre e tudo mais, é, eu apliquei para um mestrado, que eu estava querendo continuar. Eu comecei a trabalhar como professora de teatro com crianças de 5 a 10 anos num programa nos Estados Unidos. Me apaixonei também pela esse lado do teatro como educação. É, mas aí eu estava querendo mais, eu estava buscando mais, especialmente pela razão de que a, o meu BFA na NYU, bem no ano que a gente faria muitas apresentações, muitos trabalhos físicos, foi quando veio o Covid e eu não tive muitas oportunidades. Então aí eu fui atrás de mestrados para eu poder desenvolver melhor na atuação, no teatro em si. Tanto que aí eu tive a experiência de audições novamente, nesse caso presenciais, que foi uma experiência muito interessante. É bem diferente em relação às audições virtuais, eu diria. E aí eu acabei entrando para a New School, e eu tô fazendo um mestrado que começa em agosto, agora, que se chama Teatro e Performance Contemporânea, que a gente faz um pouco de tudo, porque também eu me interesso muito por escrita, roteiro. é, Foi um amor que eu já sempre tive em relação à escrita, mas que na faculdade veio mais à tona. E aí, então, esse mestrado engloba tudo e a gente faz um pouco de tudo. Eu estou bem animada para começar. E aí, já faz, eu acho que 3 anos que eu trabalho com a Daqui para Fora, é, como orientadora de portfólio, especificamente em teatro e teatro musical. É, mas eu amo, porque eu amo justamente ter a oportunidade de ter
dar aos outros o que eu não tive na minha época. E a minha parte favorita, na verdade, é trabalhar com as audições, com os monólogos em si. É, eu faço muito disso com as minhas alunas, os meus alunos, como escolher um monólogo, para como trabalhar um pouco em criar o ritmo em si de altos e baixos. Então, eu diria que é mais isso, e que é um prazer estar aqui. Uau, bom, uma trajetória que só começou lá em 2017, né? E já há vários anos aqui conosco, muita experiência na área que só está, acho que, crescendo. Quero começar conta um pouco, assim, eu sei que tem gente que já conhece bastante como funcionam as audições, mas tem uns alunos que estão começando a se informar mais disso agora. Explica um pouquinho, de uma forma geral, como que elas funcionam. Você já até tocou num ponto legal também de explicar as diferenças um pouco de relação às audições presenciais e as online. Então, se puder dar um geral nesses dois pontos. Sim, sim, eu diria então para dividir, né, entre teatro, teatro musical e filme, é, começando a falar sobre as audições virtuais, que é o que a maioria para bacharelado é assim para nós estudantes internacionais. Então, para teatro, geralmente são dois monólogos que você tem que apresentar, nesse caso, gravar e mandar, aí você tem a chance de um callback, que aí seria ao vivo por Zoom, geralmente, com um dos professores, jurados, diretores, assim. Então, essa questão dos monólogos é que você tem que escolher geralmente dois, um clássico e um contemporâneo. O clássico geralmente acaba sendo ou Shakespeare ou peças gregas, e o contemporâneo eu diria que é tudo já tipo de 1930 e tudo mais para até hoje. E tem que ser peças que foram publicadas, então não só, tipo, por exemplo, eu sempre falo isso para os meus alunos, não faça o monólogo Eu comi os meus papéis de divórcio. Quando você pesquisa monólogos na internet, sempre aparece esse. É, e ele é tipo, nem é de uma peça, ele é só um monólogo em si, e é o que, tipo, geralmente as pessoas antigamente, né, um pouco antes, sempre faziam, e você encontra até hoje esse monólogo. É, então é mais, eu diria, sobre encontrar monólogos que se encaixam mais com você. É, e aí, para falar sobre teatro musical, é, ah, e só para falar, todos esses monólogos têm que ser da sua idade, então não dá para você escolher um monólogo onde o personagem tem tipo 50 anos. Tem que ser, tipo, eu diria, entre 14 a 18 geralmente. E aí, teatro musical tem monólogos, geralmente ou é um monólogo contemporâneo, ou tem escolas que pedem dois contemporâneos. E aí tem também a parte de voz e de dança que eles analisam. Voz seria duas músicas contrastantes, como seria nos monólogos. É, Você tem que escolher um monólogo, tipo, se o seu clássico for comédia, o seu, o seu contemporâneo tem que ser dramático, e vice-versa. E a mesma coisa na questão do teatro musical e nas músicas também. Se um é dramático, o outro tem que ser comédia. E aí, é, a dança em si, então, por exemplo, para NYU, eles geralmente mandam um vídeo de uma coreografia que você tem que aprender e gravar você fazendo. E então, geralmente é isso. Aí tem algumas outras escolas que meio que você tem que fazer isso ao vivo. Também em questão de música, você é,
além de você gravar os vídeos, você tem que é, fazer ao vivo para eles no Zoom, coisas assim. E aí, para filme, geralmente, eu diria assim, é, seriam, você mandaria para eles, tipo, short films, filmes curtos que você já gravou, é, de, tipo assim, máximo 5 10 minutos. A NYU, por exemplo, só quer que você mande um filme, uma história em si, de começo, meio ao fim, enquanto outras permitem que, tipo, dentro desses 10 minutos você inclua vários filmes curtos que você já fez, também de começo até o fim, e que isso equivale a 10 minutos no total. Eles, poucas escolas geralmente gostam de te dar a chance de fazer tipo Reels, que aí seria tipo 5 a 10 minutos de várias cenas, de vários projetos que você já fez. Eles preferem ver uma história inteira. É, e aí também algumas escolas você pode fazer trabalhos tipo visuais. O que eles estão mais querendo do aluno é que o aluno, como é que fala? Mostre a sua visão artística. Então, por exemplo, fotografias que você já fez, que tenham uma certa visão. Ou certas escolas não querem isso, mas outras pedem talvez tipo um roteiro que você já escreveu. Então, para filme, geralmente é assim. E voltando para o teatro, eu diria assim, o monólogo, eu mesma estou constantemente montando é, uma lista de monólogos e dividindo, tipo, contemporâneo, dramático, clássico, dramático, comédia. Então, se alguém quiser, pode só mandar mensagem no Instagram, depois eu passo, porque eu sei que é muito difícil, porque também, no geral, nessas três, filme, teatro musical, eu vou falar algo que eu acho que eu já tive em várias sessões com os meus alunos, eu falo isso, e eu sei que parece muito clichê, mas o fato é que o que importa dessas audições não é o trabalho em si, mas sim que os jurados, os professores que estão vendo todos esses projetos, eles possam ver você. Então é tipo assim, quando você está escolhendo um monólogo, que seja algo que venha do coração, é, que mostre quem você é. O foco não é na personagem, mas sim em você. E de filme, tipo, os pequenos filmes que você criou, essas coisas, que sejam tudo do coração. É, esse é o mais importante. Eu sempre falo isso, que é que um professor meu mesmo falou, é que assim, o que eles estão buscando são pessoas que assim estão numa fase de desenvolvimento, que tem esse potencial. Não é sobre assim você ser o melhor do mundo, porque se você fosse o melhor do mundo, então você não precisava estudar. Isso não seria importante. Mas sim o fato de que você. E assim, ao mesmo tempo, eu tenho 17, 18 anos. Quem sou eu para saber quem eu sou? Mas eu diria que assim, é o que você sentir que mais encaixa com quem você é, com as coisas que você gosta, com o que você quer dizer lá do coração, internamente. Isso é o que mais importa. Bom, bom, já acho que tocou em vários pontos aqui e que dá para a gente ir se aprofundando aqui ao longo da conversa. Eu queria te perguntar, Gi, em relação assim, à diferença de ser presencial e ser online. Se você tiver as duas opções, você acha que é muito importante fazer o presencial ou não necessariamente, ou depende de universidade? E você que, né, que
acabou de falar que teve essa experiência também no presencial do online, como que, né, aí tem o ponto de vista do avaliador e do seu ponto de vista também de fazer, assim, onde você se sente mais à vontade, como é que é a sua visão sobre isso? Eu já tive alguns alunos me perguntando, sabe, se, pô, vale a pena mesmo eu ir lá, vai me dar mais chances ou não necessariamente? Olha, eu diria que assim, o presencial dá até um pouco mais de ansiedade, porque você tá lá com outras 300, 400 pessoas, tudo buscando a mesma coisa que você. E eu acho que, especialmente na minha experiência pessoal, me fez esquecer um pouco dessa parte de, tipo, eu ser eu, e eu seguir o meu coração e o que eu queria dizer, especialmente nas escolas maiores, tipo, eu tentei na Juilliard, em Yale, é uma experiência muito estranha, porque ao mesmo tempo, e eu acho que assim, especialmente para mestrado, é um pouco diferente de bacharelado, porque assim, é, é sobre você ser você, mas ao mesmo tempo eles já esperam um pouco mais da sua experiência, porque você já fez 4 anos. É, o que eu achava muito estranho, muito engraçado é que tinha, antes de começar algumas audições, vinha todos os professores e eles aplaudiam a gente, falando assim, esse, esse palco é de vocês. E eu ficava assim, gente, isso me deixava mais estressada ainda e mais ansiosa. Eu acho que o que é bom do vídeo, de gravar, é que é você com você. Então, de uma certa forma, é, tem menos ansiedade, de você estar, tipo, na agonia de estar com outras pessoas. E também eu acho que também dá chance para você fazer mais. Tipo assim, eu posso fazer várias gravações. No dia presencial é aquilo e foi. Com vídeo você pode gravar várias vezes. E eu acho que uma coisa do presencial e do é, online que eu tive foi assim, nas duas escolas que deram certo para mim, tipo, com a NYU no bacharelado e agora no mestrado com a New School, era quando eu realmente, eu vou falar de novo, mas assim, eu falava o que eu sentia. Eu lembro que com a NYU, se a moça não tivesse perguntado até o no final, ela, tipo, eu sinto que você tem mais alguma coisa para dizer. E eu falei para ela, eu falei assim, eu acho que eu finalmente encontrei a minha voz e eu sinto que esse é o lugar certo para eu desenvolvê-la. E eu acho que isso ajudou bastante agora com a New School, quando foi presencial. Primeiro é que foi, tipo, já que é onde a gente faz muitas coisas, eu levei, tipo, um roteiro que eu fiz, um livro de poesia que eu publiquei, é, eu apresentei para elas um pouco da minha escrita, do roteiro, do solo que eu fiz. E eu, na hora de conversar, eu fiquei várias vezes falando, tipo assim, eu sinto que aqui é o meu lugar. E eu acho que foram esses momentos que eu estava falando a- sendo bem sincera, que deram certos. E eu diria que assim isso pôde acontecer mesmo online e presencial. Então eu diria que assim é mais por pensar assim, primeiro assim, quanto custa você ir até lá, mas também assim, é, que o virtual não é tão ruim assim. Você não está perdendo uma chance. E eu acho que eu lembro que um professor meu disse mesmo, ou não lembro se foi o daqui para fora também, fala que, tipo, como aluno internacional, você não está lutando com todo mundo, você está mais
eles focam mais, por exemplo, você está sendo. É, oh, meu Deus, como Avaliado, né, fala? Tipo, junto com os. É isso mesmo. Como aluno internacional, é comum que em muitas das faculdades, especialmente mais seletivas, eles avaliam de forma regional. Então, acaba que a sim, sua competição é mais alunos brasileiros e da América Latina, e é muito mais provável que a maior parte deles esteja fazendo, né, online mesmo, fazendo pelo Zoom, enfim. Então, você acaba sendo avaliado mais com a sua, contra a sua competição, né, não tanto, né, com o geral. sim, sim, exatamente. Então, eu diria que essas são as opiniões que eu pessoalmente tenho em relação a virtual e presencial. Eu acho que também, indo nesse gancho, eu acho que vale muito também seu autoconhecimento, né? Tem alguns alunos que talvez, poxa, eu vou me sentir mais seguro no online, eu acho que eu vou conseguir fazer bem feito. Tem a questão do investimento, que para algumas famílias pode ser mais pesado do que outras, talvez né, o online seja mais seguro. Agora, se você, eu me sinto muito bem no presencial, acho que eu vou lá, vou arrasar e, né, é uma oportunidade legal para mim, né? Vale considerar. Queria perguntar para você, Gi, como que assim, Uhum. pensando agora mais no online, principalmente, que muitos alunos fazem. Como que você recomenda, tipo, dicas de gravação, como se preparar para fazer essas gravações mesmo? E depois acho que você já pode emendar e falar que dicas você dá para escolher os monólogos. Sim, primeiramente eu já começo falando o background que eu tô agora seria horrível, por causa que é muita coisa. É, tem vários livros aqui, a atenção não fica só em mim, e esse é o mais importante, que a atenção esteja só em você. É, muitas vezes eu falo assim, um fundo branco ou uma parede lisa que seja só de uma cor, isso é importante. Se você tem anéis de luz, é bom usar isso. É, aí isso é mais opção mesmo, porque dos dois jeitos dá certo. Um é gravar pelo celular mesmo, e outros às vezes preferem ir para um estúdio, alugar uma pessoa que faça o vídeo mesmo, com uma câmera e tal. É, mas assim, com o celular já fica muito bom, eu diria. Eu já gravei várias vezes, várias audições pelo celular. É, o anel de luz é uma coisa que eu recomendo, mas se você não tem, que seja num quarto bem iluminado. Outra coisa é assim, não em questão de roupa. Primeiramente, nunca use, tipo, uma roupa, por exemplo, eu não sei se dá pra ver, mas é tipo, que tenha vários desenhos, ilustrações e tal, porque isso tira o foco de novo de você. Eu diria usar roupas assim, que seja tipo uma cor só, é, que, que realmente a atenção esteja em você, mais especificamente na sua atuação. Em questão de filme, isso já é um pouco mais diferente, porque é mais voltado à história e tal, e não tem o foco do background ser sempre a mesma coisa. Que um dos monólogos que ela gravou foi tinha várias plantas atrás dela, mas ficou muito bom, porque também ficou tipo assim, o foco ficou nela, isso não acabou tirando a atenção. É, e eu acho que é mais isso. Ah, sim. Se você não tiver aqueles anéis, né, que vem de luz, que vem com um lugar que você pode pôr o celular, uma coisa que eu sempre recomendo é assim, pegar bastante livro, bastante coisa, e pôr em tal lugar, tipo, em cima de uma mesa, em cima da cama, se for. E aí você põe o celular em cima de tudo isso, porque a importância
justamente é em você. E aí o que eles geralmente querem é que seja daqui até aqui. Mas então não assim, tipo, eu tô gravando e tem bastante espaço entre o começo da câmera e a minha cabeça. Ou eu filmo e eu corto um pouco a minha cabeça, ou eu tô muito do lado, ou não, não no centro. Essas coisas são sempre muito importantes. Aí, às vezes, por exemplo, na questão de teatro musical, é, você tem que gravar você dançando. Então, por exemplo, eu diria que assim, se você tiver, por exemplo, eu faço aula de balé. Então, talvez uma vez fala assim, eu posso usar o estúdio para fazer uma gravação. É, e eles falam para você estar usando, tipo, sapato de balé, coisas assim. É, ou sapatos de jazz, o que for. Aí você precisa ver o corpo inteiro, então aí você tem que encontrar uma forma de centralizar a câmera onde você possa enxergar o seu corpo inteiro. Na questão do canto, também geralmente é daqui até aqui. Eu diria que é isso. E, em relação ao canto, uma coisa que eu esqueci de falar é que você também vai ter que fazer isso de novo live, quando você estiver fazendo a audição virtual no Zoom. Só um pouco. Dicas de monólogo. Isso. Não pode Não, seguir, desculpa. Não, assim, a dicas de monólogo eu diria nada que foi feito nada que foi feito recentemente ou algo muito clássico, tipo Doll's House ou nossa, eu esqueci o nome, mas nada que assim que seja bem Streetcar Named Desire, tipo, não faça isso. Eu diria que pegue monólogos de peças menos conhecidas. Porque aí o que acontece? Se o professor, o jurado, não ouviu isso sobre esse monólogo, essa história, tem mais chance dele prestar atenção em você. Porque senão ele já sabe como a história vai, como vai ser a como vai ser a atuação e tudo, os altos e baixos. Escolha um monólogo ativo, não um monólogo que é assim, alguém recontando sobre tipo alguma coisa que já aconteceu, ou uma pessoa que só está refletindo sobre a vida, assim, um monólogo onde a pessoa está falando com alguém e assim, por que que você fez isso comigo? Você tal, que realmente seja algo que tá acontecendo no presente, no momento. Porque aí você tem mais chance de ter mais beats, beats que seria esses altos e baixos, e é, então menos conhecidos, mais ativos, e que você se reconheça, se veja neles. E aí, até emendando agora um pouquinho dessa parte dessa preparação para os auditions, conta um pouquinho de como que é o seu papel, né, daqui para fora, para ajudar e apoiar os alunos nessa fase, assim, de preparação para as auditions, para os monólogos. Como que você trabalha, para o pessoal entender? Sim, eu pessoalmente, a gente ajuda na questão que toda escola vai pedir um currículo, coisas que você já fez. Então, eu tenho sempre um currículo é, original, que aí eu sempre copio e dou para os meus alunos para preencher.
que aí fala, tipo, projetos que você já fez, papéis que você já fez, experiências. Então, por exemplo, eu fiz um, um workshop em São Paulo. Eu fiz um workshop, tipo assim, eu tive a oportunidade de viajar e fazer um workshop em Londres, ou algo assim. São experiências mas que tem que ter a ver com o que você faz, em relação de arte, de atuação, teatro musical e filme. E aí, às vezes, tem a parte mais que a gente pode tirar sem problema, que é a questão de, tipo, se você já recebeu um award, tipo assim, é, melhor cantora em relação a teatro musical, ou melhor filme em relação a filme, ou teatro, tipo assim, eu recebi é, um honor, sei lá o que, primeiro lugar em tal competição. E aí também então a gente trabalha nisso. A gente trabalha também a gente ajuda nessa questão de escolher o monólogo, o que melhor faz. Imagino que É deve ser uma uma das coisa partes que eu mais gosto. difíceis, né? A escolha do monólogo deve ser uma das partes mais difíceis para os alunos, né? Sim, sim, mas eu diria, às vezes tem certos alunos que já, assim que eles veem o certo monólogo, eles já sabem que eles querem esse, e outros é justamente a dificuldade, assim, de você achar que, assim, pensar que a sua escolha define tudo, mas, na verdade, é, eu diria que é a questão da jornada que a gente faz. Uma coisa que eu adoro sempre trabalhar em questão dos monólogos clássicos. Eu amo Shakespeare, então eu gosto de explicar, tipo, as coisas por trás, ajudar na questão de, tipo, como a gente faz esse conto, como que é, o que ele realmente está querendo dizer. Porque, por exemplo, quando a gente fala, né, a Juliet, eu nunca recomendaria esse monólogo porque é muito conhecido, mas por exemplo, Wherefore art thou Romeo? Wherefore significa por que você é Romeu? Mas só que quando a gente lê wherefore, a gente geralmente pensa em aonde. Mas então meio que quebrar aos poucos as palavras. É, eu gosto às vezes de dar ajuda para certos alunos que pedem em relação de trabalhar um pouco, desenvolver os monólogos, praticar, né? E aí eu diria que a gente ajuda também na questão de certos papéis que os alunos têm que preencher em questão de tipo seriam artist statements. Então, tipo, meio que assim, por que no IU? Por que isso? Às vezes ajudar um pouquinho em relação a tipo você não vai tipo, porque é no IU, você nunca vai falar porque eu quero morar em Nova York, porque aí já Uhum. vão falar assim, Muito clichê, né? não é pra gente. Então, eu acho que essas são as maiores coisas. Eu acho que é o processo em si. Uhum. Em questão das músicas também, escolher as músicas, uma coisa que eu sempre falo, por favor, ainda mais que teve o filme esse ano passado, nunca escolha algo de Wicked, porque certas músicas que são bem reconhecidas, assim, já tem alguém, a Idina Menzel, a agora, Rival, é, já, já tem.
certas pessoas que a música já são delas. Então não dá para a gente tentar é, fazê-las serem nossas. Então as escolhas de certas músicas também nessa questão de o que é melhor, onde a gente mais se encaixa. É, eu diria que é mais isso, pelo menos o meu trabalho. Ótimo. E, bom, quero começar a abrir também para o pessoal que está aqui, se, né, tiverem dúvidas, perguntas para a Gi, né, fiquem super à vontade. E Gi, queria aproveitar também um pouquinho, né, poxa, você foi uma aluna de NYU, que eu sei que é uma universidade que muitos dos nossos alunos que querem estudar atuação, teatro musical, sonham, né, em estudar. Conta um pouquinho, como que era a sua rotina no momento que você era estudante no NYU, como que é uma rotina típica de um aluno estudando a parte artística. Acho legal você abordar, além da rotina em geral, conta um pouco como que era a divisão de aulas, você podia, né? Eu sei que muitos pais às vezes me perguntam, se minha filha quiser fazer uma dupla graduação em atuação em alguma outra coisa, é viável? Dá para fazer isso, né, nos Estados Unidos? Então, se puder abordar esses dois pontos para o pessoal. Sim, eu diria que, fa- falando, né, nessa questão dos estúdios. Então, quando você era colocado num estúdio, já tinha meio que o currículo para você, tipo, de como ia ser a semana. Se eu não me engano, no primeiro ano era de terça, terça, quinta e sexta, algo assim, de aulas no estúdio, e os outros 2 dias eram para o que a gente, no primeiro ano, era assim, o primeiro semestre você escolhia fazer ou ITP ou ITS, que é a introdução a teatro, estudo do teatro ou na prática de teatro. Então, no ITP, você aprendia sobre o que levava a fazer uma produção, tanto que você a gente era colocado para ser meio que mini estagiários numa das produções que estava tendo. Então a gente era colocado para fazer certas coisas. Eu lembro que eu caí né, de ter que ser tipo a pessoa que coloca e tira os cenários. Então, e eu lembro que foi muito trabalho, por causa que a gente tinha que ir de um prédio para o outro, a gente tinha que cruzar a rua. Eu adorei bastante o estudo do teatro, tanto que eu fiz os meus 4 anos, eu encontrei eu me identifiquei com uma professora que eu fiz o estudo do teatro. Eu adorei muito o jeito que ela fazia as coisas, tanto que é, eu vi a minha primeira peça é, que em Nova York, pós começo da NYU, foi uma peça muito pesada, que ela não falou nada sobre como seria a história, mas aí eu me apaixonei pela escritora e aí eu fiquei fã desde então. E aí eu adorei tanto o jeito que ela ensinava, que aí nos meus próximos anos eu sempre encontrei um semestre para fazer aula com ela. E aí nos estúdios você fazia muito aula de voz, é, aula de Shakespeare, aula de personagem, como entrar no personagem. É, isso eu falo na Stella Adler, pelo menos, porque cada estúdio é um pouco Ótimo. diferente. A história de personagem, a aula de personagem, por exemplo, a gente tinha que ser é, reis e rainhas um semestre
No outro, a gente teve que ser padres e é, irmãs de convento, que era uma forma da gente justamente entender como incorporar um personagem. No segundo semestre a gente teve. Então, o primeiro ano e o segundo ano são nos lugares que você é colocado. Óbvio, teve uma pessoa que eu conheci que realmente não se identificou no estúdio que foi colocada, e aí mudou. Conseguiu mudar, isso é bem raro, mas através do no callback, quando eles têm a live, eles têm várias perguntas relacionadas a você. E eu diria que pelo menos assim, você sabe o que você quer, e obviamente faça o que eu não fiz, porque eu não sabia que tinha essa coisa de estúdios. É, então eu tive que dar uma resposta, tipo, eu quero fazer tudo. Mas aí quando você sabe, tipo assim, eu tenho muito interesse nesse estúdio por causa disso, por causa daquilo, aí tem mais chance que você vai ser colocado num lugar que realmente te acolha. É, eu lembro que nos segundos, as aulas são assim, no segundo semestre você pode começar a escolher as aulas que você quer fazer fora, porque você precisa ter crédito em humanas, é, estudo do teatro. A única coisa muito boa que eu amei é que a gente não precisava de nenhum crédito em matemática. Então, eu não precisei Justo, fazer né? nenhuma aula de matemática os 4 anos. Uhum. Nossa, eu juro, foi uma das coisas que mais me fez feliz. Eu não toco numa calculadora faz 7 anos. É, e aí, no segundo ano, por exemplo, eu escolhi uma aula que era teatro e feminismo. É, e eu adorei a aula, a gente leu bastante peças, a gente analisou várias coisas. Eu também fiz uma aula de francês. é, e aí depois nos estúdios a gente fez mais Shakespeare, essas coisas. É, a gente fez atuar através da música. Aí no terceiro ano você escolhia se você queria ficar no mesmo estúdio ou mudar. Eu decidi ficar. Infelizmente foi na época do Covid, então várias das aulas que eu fiz foi por Zoom. Uma delas foi combate, que a gente aprende, né, no terceiro ano, é stage combat. Então, tipo, como dar um tapa em alguém, como lutar Que legal. é, ai meu Deus, aquelas espadas, como lutar com Uhum. espadas. Só que isso a gente estava fazendo através do Zoom. Eu lembro até hoje. Aí eles dividem você e outras pessoas numa cenas, aí te juntam. E eu lembro até hoje, eu tive que fazer uma cena onde a pessoa estava me esgoelando através da câmera. Então era Que eu loucura. fazendo isso em mesma, enquanto a outra pessoa estava tipo fazendo assim na câmera. Mas obviamente agora tudo voltou ao normal, então você tem essas aulas presenciais. É, e são coisas assim. É, e aí eu lembro que no terceiro ano, além de fazer francês, eu também fiz algo que me interessa muito. Eu aprendi, a minha avó tem Alzheimer, então eu me interessei muito em fazer, tipo, a gente tinha que fazer créditos também que tinham a ver com psicologia, sociologia, ciências. E psicologia e Uhum. sociologia contava como ciências. É, então aí eu fiz uma aula relacionada, tipo assim, a Alzheimer, como compreender melhor isso.
Tanto que a gente foi colocada com uma pessoa meio que para um dia na semana, ficar certas horas com essa pessoa. Eu só consegui ficar uma vez com a pessoa que eu fiquei, meio de guide, mas infelizmente aí a aula ficou online, então eu nunca mais vi a pessoa. Mas foi uma aula que foi muito importante para mim, para entender melhor a doença. É, e aí no quarto ano, aí no terceiro ano você faz uma peça do Shakespeare. Novamente, por causa do Covid, a gente fez essa peça online. Sim. Então eu lembro que assim, porque eu fiquei no Brasil pelos primeiros meses, e aí foi a gente tentando voltar para os Estados Unidos, a gente teve que ficar 15 dias no México, e aí tudo isso era o treino para a última apresentação, onde todo mundo estava com as suas próprias câmeras, nas suas próprias casas. Então foi uma loucura e eu não sei porque até hoje eles escolheram é, uma peça tão longa para isso. E aí no quarto ano é o que eles chamam de company. Então as pessoas que ficam, elas montam a apresentação juntas. Então no primeiro semestre é, elas fazem uma performance de uma peça. É, e aí, no segundo ano, elas criam uma história e aí apresentam. E aí, além disso, agora eles adicionaram muito contato, porque é, eles fazem muito trabalho em prisões, com pessoas em reabilitação de drogas e álcool. E aí, tanto que eles têm um grupo que eu fiz parte, faço até hoje, mas agora um pouco mais distante. Todo domingo eles se encontram e aí eles criam um projeto com várias cenas escritas pelas próprias pessoas do grupo, e aí a gente apresenta em várias casas de reabilitação. E o foco é muito em usar a arte para trazer, é, eu não sei, mais amor, mais carinho, ternura no mundo. E isso é uma coisa que para mim me afetou bastante, tanto que é o caminho que eu tô querendo seguir. É, e aí eu diria que é isso. E aí também tem as aulas, de novo, 2 dias sempre dedicados a aulas de estudo. Eu mesma, na verdade, em questão de double major, double minor, dá sim. É uma coisa que na verdade, eu não me arrependo, porque eu acabei fazendo um minor em Creative Writing, porque não dá para você fazer um major, Uhum. certos programas, você só pode fazer mestrado. Isso é uma das coisas com Creative Gi, Writing, mas eu Gi, adorei, então, nos últimos 2 anos. não, só queria te para a gente chegar algumas perguntas, queria responder as perguntas do pessoal aqui que acabaram de chegar. Então, o Sérgio que ele perguntou, que a gente falou muitas experiências, né, falou sobre faculdades americanas, canadenses, da Inglaterra, perguntou se a gente também orienta para outros países como França, Holanda, Alemanha. Sérgio, sim. O nosso foco principal nesses países são mais direcionados para faculdades que têm cursos em inglês, então eu diria que é um escopo um pouco mais direcionado, mas a gente já atua com os outros países, sim. E a Alexa, ela fez algumas perguntas que eu acho bem legais aqui. Acho que a primeira, os avaliadores, quando eles vão assistir o monólogo, seja no vídeo, no Zoom, eles já leram os applications antes? Eles já conhecem um pouco do aluno antes ou eles só vão avaliar ali o monólogo? Não sei se você sabe disso, Gi. Eles já leram o seu currículo. Eu diria que por questão dos vídeos gravados,
É, isso consta como parte da pré-seleção, em certos casos, no teatro musical. Uhum. E aí, depois dessa parte, que aí você é convidado para fazer o negócio live, eles já têm, tipo, uma leitura inteira de você, incluindo os vídeos que você já fez de audição. Ótimo. A Alexia perguntou também se você chegou a participar de algum clube, né, no IU. É, Clube no NYU. Sim, existe o Brasa, que é o grupo da associação de brasileiros Uhum. estudantes. Eu diria que agora, quando eu estava lá estudando, eles não eram muito ativos, não tinham muitos programas. Então, infelizmente, eu não tive muita conexão com esses clubes. Mas agora eu conheço uma das pessoas que está liderando, são embaixadoras do clube e outras pessoas que fazem parte, tanto que eu ainda tecnicamente faço parte do WhatsApp, do Legal. grupo do WhatsApp que eles têm, e eles fizeram muitos programas nesses últimos 2 anos em relação a, tipo, carnaval, essas coisas assim. Então, eu diria que é um grupo que vale a pena e também vale a pena ter uma conexão brasileira, que você se sente um pouco mais em casa. É, de outros clubes, eu acho que infelizmente não, mas eles têm vários clubes, essas escolas sempre tem para alguma coisa. Eu infelizmente não fiz parte de muitas, tanto que eu me arrependo em relação ao o Brasa. Uma coisa que eu não sabia na graduação é que você podia ir numa graduação só para latinos. E você recebia um negócio específico para usar na graduação. Então, isso é uma coisa que eu me arrependo bastante, mas em relação a clubes, tem vários. Ela pergunta também, Alexa, se você tem alguma indicação de algum site, algum livro, alguma fonte que ela possa procurar, né, monólogos, que tenha roteiros que ela pode ler, até para ajudar, né, a saber qual ela se interessa mais. Tem algum recurso, Gi? Eu diria que, assim, alguns livros que não são bons para ler são aqueles lá que são tipo, fala assim, várias audições, vários monólogos para audições, porque aí você não tem muita noção da peça. Em relação à peça, as peças em si, eu tenho muitas. Muitos conhecidos meus já fizeram, tipo, um drive no Google com várias peças. Aí eu poderia compartilhar isso também. É só pedir. Legal. E algumas peças também você encontra, tipo, PDFs, mas também é menos confiável, assim. Então, um lugar específico, assim, se quiser deixar depois, Gi, o seu Instagram, pro pessoal, que de repente a Alexa pode até pedir diretamente para você. Sim, com certeza. A Letícia, ela fez uma pergunta legal aqui também, acho que talvez outros alunos possam ter essa dúvida. É, eles se importam muito com o sotaque dos alunos internacionais? Você acha que é uma coisa que pode impactar na chance de aprovação? Em questão de aprovação, não. Mas durante as aulas, quando você está estudando, tanto que isso foi uma das coisas que eu diria que mais tocou um pouco para mim, porque quando você está estudando voz, você começa a estudar como é, parece que tipo você é um bebê aprendendo de novo a falar. E o foco é muito no sotaque que eles chamam tipo Standard American, mas que também, tipo, agora eles reconhecem que, assim, esse Standard American sotaque não existe,
foi tipo uma pessoa X em sei lá quantos anos atrás que decidiu que aquilo era um sotaque é, standard, mas a gente aprende isso na escola. Eu diria que às vezes certos professores são um pouco mais firmes, rígidos em relação aos sotaques, mas em relação a tipo, a audição, isso não importa. Então, eu diria, não se preocupe. É, mas, assim, na questão de estudar, é, eles focam bastante, mas eu diria que, pessoalmente, eu saí de lá com mais com sotaque brasileiro, falando inglês, só por, eu diria, porque aí eu fiquei assim, por que que eu tô tão focada em falar certo, se o certo nem existe? Mas às vezes, tipo, por exemplo, você aprende bastante sotaques para você conseguir fazer vários personagens também. Então, isso eu diria que é uma boa aí você pode falar, tipo, ser um personagem britânico, ou, tipo, de outro lugar, irlandês. Mas eu diria que, especialmente, tipo, em questão de audição, não se preocupe com isso. Porque, de novo, aquela coisa, eles querem ver o seu potencial para aí você ir estudar. O foco seria justamente nisso. É, Alex fez uma pergunta, né, uma pergunta interessante que também acho que mais, zero invasiva, Alex. Ela perguntou o que que você acha que foi, né, o ponto mais impactante da sua application para passar na NYU, principalmente agora, né, depois de você conhecer mais sobre o processo de application, tá trabalhando daqui para fora, o que que você acredita que te fez entrar na NYU em um curso tão concorrido? Putz, eu vou dar um palpite aqui, Alex. Como eu lembro que na primeira, e aí depois a gente me complementa. Numa primeira entrevista que a gente fez, quando você estava na NYU, podia até procurar isso para depois passar ao pessoal. Eu mostrei ah, o seu monólogo que você tinha feito. E assim, palpite de quem tá olhando de fora, era muito bom o monólogo. Então, eu acho que, né, na minha opinião, de leigo, que conheço muito menos do que a G, eu acho que o monólogo fez bastante diferença, G. Agora eu quero ver a sua como especialista. Eu diria que, assim, para mim foi mais é, o monólogo ajudou bastante, mas eu acho que foi mais essa conversa que eu tive depois. Tanto que, na verdade, eu achei que eu tinha acabado com todas as minhas chances. Depois da video call, eu chorei horrores por causa que justamente eu falei que assim, eu não sabia sobre os estúdios, tanto que eu falo sem, busque bastante informações sobre as escolas que você está aplicando. Uma das coisas tanto que a gente ajuda a fazer quando você faz a sua lista, a gente vai e procura exatamente cada é, requirement, tudo que requer requisitos para você fazer para cada faculdade, mas é sempre bom você também, você mesma, fazer essas buscas. Eu lembro que eu não sabia e eu fiquei super mal, mas eu gostei bastante da conversa porque eu me senti muito eu falando, e eu acho que assim, quando terminou, ao mesmo tempo que eu chorei, ficando assim, ai meu Deus, eu deveria ter buscado essas informações, eu também, eu acho que é justamente isso, eu falei com o coração. Tanto que foi engraçado porque várias vezes depois ela ficava perguntando: tem certeza que não tem um estúdio específico que você queira ir? E eu, tipo assim, não, 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 eu quero qualquer coisa. E aí eu entendi depois, tudo que eu falava voltava para Stella Adler. Então eu sinto que assim, se você sabe o que você quer, se você sabe o tipo de artista que você quer ser, tem mais chance nessas conversas com as escolas, nesses callbacks, de você conseguir
demonstrar quem você é. Tem uma frase que eu amo muito, é que no primeiro ano da faculdade, uma professora falou para mim que e aí chega o dia onde o risco de se manter fechado num botão é maior do que o risco de florescer. Então eu acho que é muito isso, assim, você tem que seguir, nunca perdendo a essência de quem você é. E uma última pergunta aqui para gente finalizar. A Letícia perguntou como que é o processo de encontrar um agente, né? Encontrar um agente para encontrar um papel em algum projeto. É muito difícil esse processo. É, é um processo que eu ainda estou no meio, tentando isso, mas eu já tive várias amigas que, é, tipo, uma amiga recentemente apareceu no primeiro episódio da quinta temporada de Law and Order, Organized Crime. Eu tenho amigas que fizeram shows na Broadway. Eu acho que, assim, teve a chance por exemplo, a Stella Adler fazia um showcase, onde você fazia performances e eles mostravam esse showcase para vários agentes e essas coisas. Eu tive amigas que conseguiram coisas através disso. Uma amiga minha conseguiu um agente, na verdade, uma conhecida minha conseguiu um agente, aí ela conseguiu fazer parte da segunda temporada de Yellow Jackets. É, uma outra conseguiu fazer parte do filme Aliens, tanto que ela é a capa do filme. Que legal. O processo em si de achar agentes é tipo várias várias tentativas de sempre estar mandando o seu currículo, indo em busca. Tem vários jeitos de você se conectar, mas é difícil. A Alexa perguntou se a NYU ela fornece, ela dá, né, apoia os alunos para conseguir estágios e possibilidades durante a universidade. Eu diria que eu acho que assim, parte das minhas respostas também, das minhas experiências, é por causa que o Covid foi bem no meio, bem onde teria mais projetos para desenvolver. Então eu perdi um pouco dessas oportunidades. É, hum, eu acho que sim, mas é que infelizmente eu não consigo ter a certeza por conta do fato que muito da minha experiência naquele Acabou sendo momento impactada, né? foi tudo através das câmeras. Bom, Gi, eu queria agradecer demais você estar aqui mais uma vez conosco, passando um pouco da sua experiência. Para gente, para mim, que não sou da área de artes, é sempre uma aula estar aqui com você, entendendo cada vez mais, né, sobre o tema. Acho que o pessoal aqui também. Se você puder, Gi, deixar depois o seu Instagram, até como acho que a Alexa perguntou que ela queria, para você dar as dicas dos monólogos, de onde pesquisar os monólogos. Ótimo. E, e aí, pessoal, eu sei que, né, como a gente acho que trouxe bastante aqui, é um processo que, né, requer muitos detalhes. Acho que o Audition é uma das etapas do processo seletivo, tem várias outras, escolher faculdade, redações. E aí eu encorajo muito o pessoal aqui, né, a entrar em contato conosco para entender um pouco mais do nosso trabalho. E, Gi, para finalizar, queria dizer, se você, né, sempre quiser deixar uma mensagem para o pessoal antes de encerrar, por favor, fique à vontade. E, e muito Eu obrigado mais acho, uma vez. imagina, o prazer é todo meu. Eu adoro muito conversar sobre essas coisas, porque eu sei que é algo muito importante. Eu acho que as duas coisas que eu diria, uma é o que você já tem é um não. Porque você não tentou.
Então, o não você já tem certeza, mas se você tentar, não faça, não diga não a si mesmo. Vá em busca. E a outra coisa de novo, eu falo que assim, a coisa mais importante, o que mais importa não é você tentar ser o que eles querem, mas apenas ser você e se entregar. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, Gi, muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite para vocês, um bom resto de semana. E muito obrigado. Até a próxima. Obrigadão, Gi. Obrigada a vocês, uma Tchau, ótima tchau. noite. Tchau, tchau.